Vamos então continuar o nosso estudo. Nós paramos quando o governador Félix, ele está com o Paulo preso ali em Cesareia, e a sua esposa Drusila, que é judia, quer conversar com ele. Então nós paramos aqui. Quando ele coloca: já havia, porém, comentado o governador Félix, né? Ele é humilhado pelo Paulo, porque ele quer dar propina para que o Paulo seja liberado. E aí o Paulo dá uma lição nele, colocando que ele não corromperia, não seria por causa dele que algumas pessoas teriam a sua vida, teriam a sua espiritualidade agravada. Ele não seria corruptor de ninguém. E aí o governador fica ofendido ali, né? Pela moral, né, pela lição de moral que o Paulo dá nele. Mas a esposa quer conversar com o Paulo, nós vamos ver aqui. Já havia, porém, ele coloca: a lição humilhava-o duramente, desde então desinteressou-se da causa. Ele estava interessado enquanto ele podia pegar dinheiro ali para poder corromper uns e ficar com dinheiro também para soltar Paulo. Já havia, porém, comentado entre os amigos mais íntimos a privilegiada inteligência do prisioneiro de Cesareia. E daí a dias, sua jovem esposa, Drusila, manifestava-lhe o desejo de conhecer e ouvir o apóstolo. A seu malgrado, quer dizer, contra a sua vontade, não podendo esquivar-se, acabou por levá-la à presença do ex-rabino. Né? Nós mulheres sabemos que quando a gente quer alguma coisa, ele realmente não tinha como deixar de evitar, não tinha como evitar de levá-la, né? Judia de origem, Drusila não se contentou, qual fizera o marido, com simples indagações superficiais. Desejosa de sondar-lhe as ideias mais profundas, pediu-lhe um comentário geral da nova doutrina que esposara e procurava difundir. Perante destacadas figuras da corte provincial, quer dizer, ela estava ali com o marido e com outros, né, com outros membros destacados ali da corte. Perante destacadas figuras da corte provincial, o valoroso apóstolo dos gentios fez brilhante discurso do evangelho, ressaltando a inovidável exemplificação do Cristo, a inesquecível exemplificação do Cristo. E os deveres do proselitismo, né? Proselitismo é procurar adeptos, que repontava de todos os recantos do mundo. A maioria dos ouvintes escutavam com evidentes mostras de interesse. Mas quando ele começou a falar da ressurreição e dos deveres do homem em face das responsabilidades no mundo espiritual, o governador fez-se pálido e interrompeu a pregação. Vamos lembrar que o governador é romano, é gentil, tem vários deuses, e a colocação que ele fez ali da responsabilidade no mundo espiritual, aquilo o assustou, né? E aí ele interrompe. Por hoje basta, disse com autoridade. Meus familiares poderão ouvir-vos de outra feita, se lhes aprouver. Porém, quanto a mim, não creio na existência de Deus. Perdão, eu estou um pouquinho rouca, peço desculpas. Vamos lá. Paulo de Tarso recebeu a observação com serenidade e respondeu com benevolência, né? Com bondade. Agradeço a delicadeza da vossa declaração. E todavia, senhor governador, ouço encarecer-vos a necessidade de ponderar o assunto. Porque quando um homem afirma não aceitar
a paternidade do Todo-Poderoso é que, em regra, se há receia, tem medo, né, do julgamento de Deus. Olha a colocação, a firmeza, a franqueza, né, ali, digamos assim, até a petulância, né, a colocação firme ali, forte, de Paulo para o governador, uma lição de moral. Félix lançou a Paulo um olhar raivoso e retirou-se com os seus, prometendo a si próprio deixar o prisioneiro entregue à sua sorte. À vista disso, embora respeitado pela franqueza e lealdade, Paulo houve de amargar 2 anos de reclusão em Cesareia. Tempo esse aproveitado em relações constantes com as suas igrejas bem-amadas. Inumeráveis mensagens iam e vinham, trazendo consultas e levando pareceres e instruções. Então ele aproveitou muito bem esses 2 anos que ele fica preso ali em Cesareia, escrevendo as suas cartas, respondendo, fazendo um trânsito ali, recebendo perguntas, recebendo as colocações das assembleias, né, das igrejas, respondendo, e ali tinha uma alimentação melhor do que ele teria, né, vagando sem dinheiro. Tem uma cama dura, mas era melhor que dormir ao relento, na chuva, né, no frio. Então ele estava até numa posição ali que lhe proporcionou se restabelecer um pouco a saúde e trabalhar com afinco. E nós temos nessas cartas, se eu não me engano, são 14, mas coloca-se que ele escreveu muito mais, né? E essas foram as que foram selecionadas. A única das cartas que os exegetas colocam, os estudiosos, né, da Bíblia, colocam que pelos estudos, pela colocação, pelo grego, né? Porque o Paulo tem um grego perfeito, ele é extremamente culto. Então, pelo grego e pelas colocações, os exegetas acreditam que a carta aos Hebreus não é de Paulo. Foi colocada como sendo dele, mas não é dele. Né? Mas nós temos ali, nós vemos aqui pelo livro, né, o Emmanuel nos colocando que a primeira carta que o Paulo escreve é aos Tessalonicenses. Mas nós vamos ver na Bíblia, no Novo Testamento, nós vamos ver que a primeira carta que é colocada ali é aos Romanos. Mas não tira a beleza, principalmente a primeira carta aos Coríntios, que o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios todo mundo conhece e o Renato Russo musicou. Né? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. A esse tempo, o ex-doutor de Jerusalém chamou a atenção de Lucas para o velho projeto de escrever uma biografia de Jesus, valendo-se das informações de Maria, porque isso era um projeto de Paulo. E ele, vendo que ele não ia poder fazer, ele pede para Lucas ir a Éfeso, onde Maria morava, e pegar as lembranças, escrever as lembranças de Maria, para ter num evangelho, para ter em algum lugar, né, a infância, a biografia de Jesus, né? Valendo-se das informações de Maria. Lamentou não poder ir a Éfeso, incumbindo Lucas desse trabalho, que reputava de capital importância para os adeptos do cristianismo. O médico amigo satisfez-se-lhe integralmente o desejo, legando à posteridade o precioso relato da vida do mestre, rico de luzes e esperanças divinas. Aí nós vamos ter o Evangelho de Lucas, onde ele começa ali colocando desde o nascimento de Jesus as lembranças de Maria. Então, se nós temos alguma coisa da infância de Jesus, que não é muito, mas é o que nós temos ali no Evangelho de Lucas. Terminadas as anotações evangélicas, o espírito dinâmico do apóstolo da gentilidade recomendou
a necessidade de um trabalho que fixasse as atividades apostólicas logo após a partida do Cristo. Então, além das memórias, das lembranças de Maria, Paulo está pedindo a Lucas que depois que terminasse essas lembranças, que é o evangelho que a gente tem hoje de Lucas, ele também escrevesse todas as atividades, tudo aquilo que os apóstolos fizeram desde a desencarnação, desde a crucificação de Jesus até aqueles dias. Então aí nós vamos ter outro livro maravilhoso de Lucas, que é o Ato dos Apóstolos. Esses 2 livros foram feitos a pedido de Paulo. Então, terminadas as anotações evangélicas, né, o espírito dinâmico do apóstolo da gentilidade recomendou a necessidade de um trabalho que fixasse as atividades apostólicas logo após a partida do Cristo, para que o mundo conhecesse as gloriosas revelações do Pentecostes, né, que nós vemos ali, que são 50 dias após a Páscoa, né? Quando o Moisés... São 49 dias, né? Após a Páscoa, que Moisés vai ao monte e recebe, desce com as tábuas, com os 10 mandamentos, né? O decálogo. Então isso acontece 49 dias depois que eles fogem do Egito. Por isso que o judeu tem a festa. Perdão, não me lembro agora o nome da festa dos judeus, que é colocado na Bíblia como a festa dos 50 dias. Então aí entrou Pente, né, que é Pentecostes, que é essa festa dos 50 dias, que é uma festa judaica, comemorando o recebimento das leis de Deus através de Moisés. Porque aí começa, né, o decálogo, os 10 mandamentos, e a partir dos 10 mandamentos o Moisés coloca mais 603, porque os judeus têm 613 mandamentos. 613 mandamentos que o judeu tem que cumprir. Então é o que ele coloca aqui, que o mundo conhecesse as gloriosas revelações do Pentecostes, e assim se originou o magnífico relatório de Lucas, que é Ato dos Apóstolos. Não obstante a condição de prisioneiro, o convertido de Damasco não relaxou o trabalho um só dia, valendo-se de todos os recursos ao seu alcance em favor da difusão da Boa Nova. O tempo corria célere. Perdão. Os israelitas, no entanto, nunca desistiram do primitivo plano de eliminar o valoroso campeão das verdades do céu. Ele ficou 2 anos preso ali, nós estamos falando aí que está em 56, 57 talvez, começo de 58, mas os judeus não desistiram de eliminar Paulo. O governador foi abordado várias vezes sobre a oportunidade de reenviar o encarcerado a Jerusalém. Entretanto, ao lembrar-se de Paulo, a consciência lhe vacilava. Além do que por si mesmo observara, ouvira o tribuno Cláudio Lísias, que lhe falara do ex-rabino com indisfarçável respeito. Mas por medo dos poderes sobrenaturais atribuídos ao apóstolo, que por dedicação aos seus deveres de administrador, resistiu a todas as investidas dos judeus. Então o Emmanuel está colocando aqui que, além da preocupação como governador, porque ele tinha um romano ali, que era o Cláudio Lísias, que falou com muito respeito sobre Paulo, e ele sabia que ele tinha seguidores, e que ele tinha pessoas influentes, né, que eram adeptos dele. Mas o que pesou mais foi o medo, porque ele vai ouvir os relatos das curas, das coisas que aconteceram com Paulo, então ele tem medo das forças sobrenaturais que as histórias, as pessoas colocam que o Paulo tem.
Então, por isso que ele coloca aqui, mais por medo dos poderes sobrenaturais atribuídos ao apóstolo, que por dedicação aos seus deveres de administrador, resistiu a todas as investidas dos judeus, mantendo-se firme no propósito de custodiar o acusado até que surgisse o ensejo de um julgamento mais ponderado. 2 anos de prisão contava a folha corrida do grande amigo dos gentios. Uma ordem imperial transferira Félix para a administração de outra província. Sem esquecer a mágoa que a franqueza de Paulo lhe causara, fez questão de abandoná-lo à própria sorte. O novo governador, Pórcios Festus, chegou a Cesareia em meio de ruidosas manifestações populares. Jerusalém não queria esquivar-se às homenagens políticas e tão logo assumir o poder, o ilustre patrício foi visitar a grande cidade dos rabinos, foi a Jerusalém. O Sinédrio aproveitou o ensejo para requisitar instantaneamente o velho inimigo de tantos anos. Um grupo de doutores da lei antiga, lei mosaica, um grupo de doutores da lei, fariseus, rabinos, buscou avistar-se cerimoniosamente com o generoso romano, solicitando a restituição do prisioneiro para julgamento do tribunal religioso. Festus recebeu a comissão cavalheirescamente e mostrou-se inclinado a atender, mas, prudente por índole e por dever do cargo, declarou que preferia solucionar a questão em Cesareia, onde se lhe facultava conhecer o assunto com os detalhes imprescindíveis. Para esse fim, convidava os rabinos a acompanhá-lo no seu regresso. Os israelitas exultaram de contentamento. Espalharam-se os mais sinistros projetos para a recepção do apóstolo em Jerusalém. O governador ali ficou 10 dias, mas antes que regressasse, alguém se encaminhava a Cesareia, de coração oprimido e ansioso. Era Lucas, que, esforçado e solícito, propunha-se informar o prisioneiro de todas as singulares ocorrências, todas aquelas ocorrências diferentes, de todas aquelas coisas que estavam acontecendo. Paulo de Tarso ouvia com atenção e serenidade, mas, quando o companheiro passou a relatar os planos do Sinédrio, o amigo do gentilismo fez-se pálido. Paulo empalideceu. Estava definitivamente assentado, estava definitivamente certo que o trânsfuga, que é o desertor ali, o malfeitor, que é Paulo, seria crucificado como o divino mestre, no mesmo local da caveira. O Gólgota, que a palavra quer dizer o local da caveira, que é onde Jesus foi crucificado. Eram muitas crucificações que se faziam todos os dias e tinham muitos crânios, tinham muitas caveiras ali pelo chão. Havia preparativos para encenar fielmente o drama do Calvário. O acusado carregaria a cruz até lá, arrostando os sarcasmos da populaça, e havia até quem falasse no sacrifício de 2 ladrões, para que se repetissem todos os detalhes característicos do martírio do carpinteiro. Poucas vezes o apóstolo manifestara tamanha impressão de espanto. Por fim, acrimonioso, ou seja, áspero e enérgico, exclamou: tenho experimentado açoites, apedrejamentos e insultos por toda parte, mas de todas as perseguições e provações, esta é a mais absurda. O próprio médico, que é Lucas,
não sabia como interpretar esse conceito, quando o ex-rabino prosseguiu. Temos de evitar isso, por todos os meios ao nosso alcance. Como encarar essa deliberação extravagante de repetir a cena do Calvário? Qual o discípulo que teria a coragem de submeter-se a essa falsa paródia? Paródia é uma imitação com o sentido de humor, com o sentido de ironia, né, de chacota. Então, qual o discípulo que teria a coragem de submeter-se a essa falsa paródia com a ideia mesquinha de atingir o plano do mestre no testemunho aos homens? O sinédrio está enganado. Ninguém no mundo logrará um calvário igual ao do Cristo. Por que o Paulo está dizendo isso? Porque o Cristo era puro, ele pegou uma cruz que não era dele. Ele foi escarnecido e passou por toda aquela situação sem nenhuma culpa, sem nenhum erro, sem nenhum pecado, sem ter nenhum processo kármico, nada. Ele veio só para ensinar, ele veio só para trazer os ensinamentos. Então, é o que Paulo está colocando aqui, não existe uma comparação, não tem como fazer uma comparação, não tem como alguém ser colocado da mesma forma, porque seria um demérito, seria, colocar para frente que Paulo passou pelo mesmo calvário que o Cristo. E o Paulo não aceita isso de jeito nenhum, porque quem é ele? Ele é um pecador, ele mesmo vai colocar aqui. Ele tem problemas, tem coisas a serem resolvidas. Não pode ser comparado e nem ser colocado. Nós vamos ver que mais para frente também, né, a história conta que Pedro, quando ele foi levado a ser crucificado, não aceitou ser crucificado como Cristo, e aí ele pediu que colocassem ele de cabeça para baixo, porque ele não poderia ser crucificado como Cristo. Esse conceito, essa colocação de que a diferença entre todos nós e o Cristo é nosso irmão mais velho, mas ele é puro. E nós somos impuros e imperfeitos. Nós temos muito trabalho. Mesmo os apóstolos ainda tinham muito trabalho pela frente para chegarem a serem espíritos puros. Ainda por muito tempo, com certeza, trabalharam, reencarnaram para poder aprimorar os seus defeitos, para poderem chegar a uma posição mais elevada. Então ele está colocando aqui: ninguém no mundo logrará um calvário igual ao do Cristo. Sabemos que em Roma os cristãos começam a morrer no sacrifício, tomados por escravos misérrimos. Ali já tinha começado a colocarem no circo, em fogueiras. Então os cristãos já estava começando ali o sacrifício dos cristãos. Os poderes perversos do mundo desencadeiam a tempestade das ignomínias, das vergonhas, né, das maldades sobre a fronte dos seguidores do Evangelho. Se eu tiver de testificar de Jesus, falo-ei em Roma. Quer dizer, se ele tiver que dar testemunho da fé dele, ele quer fazer em Roma, lá ou queimado ou nos circos, né, sendo comido pelos animais. Nós vamos ver que isso já acontecia em Jerusalém, por exemplo, né? Nós vamos ver que Lívia, no livro Há 2000 anos, pouco tempo depois da crucificação, ela morre no circo ali pelos animais, comida pelos animais. Mas em Roma ainda não acontecia isso. Agora não é na época aqui de Paulo, porque Roma, não foi Paulo que leva, não é Paulo que leva o evangelho para Roma. Nós vamos ver que Prisca e Átila vieram contando para ele que o evangelho já estava se propagando lá. Então são outros cristãos que levam o evangelho a Roma, e aí já começa a ter o sacrifício nessa época aqui dos cristãos lá em Roma. Por isso que ele diz: se eu tiver de testificar de Jesus, falo-ei em Roma. Saberei morrer junto dos companheiros
como um homem comum e pecador, mas não me submeterei ao papel de falso imitador do Messias prometido. Destarte, já que o processo vai ser novamente debatido, já que o processo vai ser novamente debatido pelo novo governador, apelarei para César, né? Já que não tem jeito, o processo vai ser de novo debatido, vou apelar para César. O médico fez um gesto de assombro. Como a maioria dos cristãos eminentes de todas as épocas, Lucas não conseguia compreender aquele gesto, interpretado à primeira vista como negativa do testemunho. Ele se assombrou por quê? Porque todos os cristãos estão indo cantando, estão indo se entregar ao testemunho, se entregar ao sacrifício de morrer em nome do Cristo. Então, como ele vai apelar ao César? Quer dizer, ele não vai se dar o testemunho? E aqui nós vamos ver uma lição maravilhosa que o Paulo vai dar. Entretanto, objetou com certa hesitação, Jesus não recorreu para altas autoridades. Desculpa, vou aqui mais para cima. O médico fez um gesto de assombro. Como a maioria dos cristãos eminentes de todas as épocas, Lucas não conseguia compreender aquele gesto interpretado à primeira vista como negativa do testemunho. Entretanto, objetou com certa hesitação. Jesus não recorreu para as altas autoridades no sacrifício da cruz. Lucas falando, e eu receio que os discípulos não saibam interpretar tua atitude como convém. Ou seja, você vai ser mal interpretado, vão achar que você está fugindo do testemunho. Aí Paulo responde. Olha a resposta de Paulo. Discordo de ti, respondeu Paulo resoluto. Se as comunidades cristãs não puderem compreender minha resolução, prefiro passar a seus olhos como pedante e desatento, nesta hora singular da minha vida, nessa hora tão especial, da minha vida. Sou pecador e devo desprezar o elogio dos homens, ou seja, estou pouco me importando para o que os homens pensam, e eles colocando ali como pecador. Se me condenarem, não estarão em erro. Quer dizer, ele é pecador, ele tem dívida, se condenarem a eles não estarão em erro. No caso de Jesus, estavam sim completamente errados. É isso que o Paulo está colocando. Sou imperfeito e preciso testemunhar nessa condição verdadeira da minha vida. Sou imperfeito e preciso testemunhar como imperfeito, como pecador. Não posso ser comparado, não posso ser colocado na mesma posição de um espírito iluminado, de um espírito puro, como é, né? Que ele continua nos auxiliando, continua conosco, né? Nosso Mestre Jesus. Então, como é o Mestre Jesus? De outro modo, seria perturbar minha consciência, provocando um falso apreço humano. Quer dizer, ele vai ser colocado como mártir e como visto por todos. Olha, ele passou pelo mesmo sacrifício como Cristo e ele não quer isso. De jeito nenhum, porque ele não tem esse merecimento. É isto que ele está colocando. Muito impressionado, Lucas guardou a lição inesquecível. Lucas guardou a lição com ele, nós guardemos também conosco. No trabalho ao Cristo, no devotamento, na busca da nossa evolução, na busca do nosso conhecimento, a gente ter a justa medida de quem somos e de quem Ele é. Porque muitas pessoas, por fazerem alguma coisa, por lerem 1 ou 2 livros, se acham que já vão ser recebidas com trombeta e tapete vermelho no plano espiritual. Coitadas, pobre delas, porque nós temos milênios pela frente de chão, eu falo por mim, de aprendizado, de trabalho e principalmente de obras, de colocar em prática o aprendizado para que a gente possa estar numa condição de espírito melhor, de espírito mais iluminado, de espírito ascenso, de espírito que está se elevando, que está ascendendo, que está se elevando. 3 dias depois desta entrevista, o governador regressava à sede do governo provincial, acompanhado de um numeroso séquito, de um numeroso cortejo de israelitas dispostos a conseguir a entrega do famoso prisioneiro. Pórcio Festus, com a serenidade que lhe marcava as atitudes políticas, procurou conhecer imediatamente a situação.
reviu o processo meticulosamente, inteirando-se dos títulos de cidadania romana do acusado, de acordo com a legislação em vigor. E notando a insistência dos rabinos, que denotavam enorme ansiedade pela solução do assunto, convocou uma reunião para novo exame das declarações do acusado, no intuito de satisfazer a política regional de Jerusalém. O convertido de Damasco, ao quebrado de corpo, mas sempre revigorado de espírito, compareceu à Assembleia sob os olhares rancorosos dos irmãos de raça, que pleiteavam sua remoção a todo custo. Perdão. O tribunal de Cesareia atraía grande multidão, ansiosa de conhecer o novo julgamento. Discutiam os israelitas, os cristãos comentavam os debates em atitude defensiva. Mais de uma vez, Pórcio Festus foi obrigado a levantar a voz, reclamando atenção e silêncio. Abertos os trabalhos da Assembleia Singular, o governador interrogou o acusado com energia cheia de nobreza. Paulo de Tarso, entretanto, respondeu a todas as acusações com a serenidade que lhe era peculiar. Não obstante a manifesta animosidade dos judeus, declarou que em nada os havia ofendido e não se recordava de qualquer ato de sua vida no qual houvesse atacado o templo de Jerusalém ou as leis de César. Festus percebeu que tratava com um espírito culto e iminente e que não seria tão fácil entregá-lo ao sinédrio, conforme julgara a princípio. Alguns rabinos haviam insistido para que ordenasse a remoção para Jerusalém pura e simplesmente. A revelia de quaisquer preceitos legais. O governador não hesitaria nesse particular, fazendo valer sua influência política, mas não quis praticar um ato arbitrário antes de conhecer as qualidades morais do homem focalizado pelas intrigas judaicas. No íntimo, considerava que se tratasse de um personagem vulgar, poderia entregá-lo sem receio à autoridade tirânica do sinédrio que, certo, o liquidaria. Mas outro tanto não aconteceria, caso verificasse nobreza e inteligência no prisioneiro, porquanto com seu acurado senso político não desejava adquirir um inimigo capaz de prejudicá-lo a qualquer tempo. Então ele ia ver, se fosse uma pessoa vulgar, né, uma pessoa comum ali, um personagem vulgar, comum, ele entregaria e sabia que o sinédrio iria liquidar. Mas se fosse alguém que ele visse nobreza, fosse alguém que ele visse uma certa importância, ele não iria querer ter um inimigo. Por quê? Porque com certeza essa pessoa com conhecimento, com uma certa importância, tem seguidores, e tem seguidores influentes, tem pessoas influentes do lado dele, e ele não quer problemas políticos. Tendo reconhecido os altos dotes intelectuais e morais do apóstolo, modificou inteiramente a sua atitude. Passou logo a considerar com mais severidade o interlocutor, chegando à conclusão de que seria crime agir com parcialidade no feito. Além da cultura que o acusado exibia, tratava-se de um cidadão romano por títulos legitimamente adquiridos. Ou seja, ele foi checar, porque como ser um cidadão romano era algo de extrema importância, muitos compravam a cidadania. Então tinham títulos de cidadania romana ilegítimos, eram comprados, né? A corrupção ia. Mas ele verificou que o título de Paulo era legítimo.
Ele, por ter nascido na cidade de Tarso e por ter o pai dele trabalhado para os romanos lá em Tarso, e Tarso é uma cidade importante para os romanos, é uma cidade que naquela época, hoje pertence à Turquia, naquela época pertencia à Grécia, e quando os romanos dominaram toda aquela região, a cidade de Tarso era uma cidade muito bonita e muito importante. Então, o pai de Paulo recebeu o título de cidadão romano pelos serviços prestados, por honraria. E ele, portanto, como filho, tinha o título de cidadão romano. Então, a sua cidadania era legítima e ele mandou verificar e teve essa confirmação. Formulando novas conjecturas, né, suposições, e com imensa surpresa para os representantes confiados do Sinédrio, Pórcio Festus perguntou ao prisioneiro se consentia em voltar a Jerusalém, a fim de lá ser julgado perante ele próprio pelo tribunal religioso da sua raça. Paulo de Tarso, compreendendo a cilada dos israelitas, replicou tranquilamente, enchendo a assembleia de assombro. Palavras de Paulo. Senhor governador, estou diante do tribunal de César, a fim de ser definitivamente julgado. Há mais de 2 anos espero a decisão de um processo que não posso compreender. Como sabeis, a ninguém ofendi. Minha prisão derivou tão só das intrigas religiosas de Jerusalém. Desafio neste particular o conceito dos mais exigentes. Se pratiquei algum ato indigno, peço eu mesmo a sentença de morte. Convocado a novo julgamento, acreditei tivesseis a coragem necessária para romper com as aspirações inferiores do Sinédrio, fazendo justiça à vossa longanimidade de administrador consciencioso e reto. Ele está dando aula de direito aqui para o governador. Olha a audácia, né, o poder, né, a força moral desse homem. Continuo confiando na vossa autoridade, na vossa imparcialidade, isenta de favor, que ninguém poderá exigir dos vossos encargos honrosos e delicados. Examinei detidamente as acusações que me retêm no cárcere de Cesareia. Perdão, eu errei o verbo aqui. Examinar, ele está pedindo pro governador. Examinai detidamente as acusações que me detêm no cárcere de Cesareia. Verificareis que nenhum poder provincial poderá entregar-me à tirania de Jerusalém. Reconhecendo essa valiosa circunstância e invocando meus títulos, embora creia sinceramente em vossas deliberações sábias e justas, apelo desde já para César. Ele, por ser um cidadão romano, ele podia apelar a César e aí ele teria que ser julgado em Roma, que é o que ele quer ir para Roma. A atitude inesperada do apóstolo dos gentios provocou geral espanto. Pórcio Festus, muito pálido, engolfou-se em sérias cogitações. Ele ficou ali cogitando, né? Dentro dele, examinando o que o Paulo falou. De sua cátedra de juiz, né? Da sua cadeira, né, de juiz, ensinara generosamente o caminho da vida a muitos acusados e malfeitores. Entretanto, naquela hora inovidável, quer dizer, naquela hora inesquecível da sua existência, o Emmanuel está colocando aqui, né, que Pórcio Festus não iria esquecer daquela hora, não iria esquecer daquele encontro com Paulo. É isso que o Emmanuel está nos colocando. Então, entretanto, naquela hora inovidável de sua existência, encontrava um réu que lhe falava ao coração.
A resposta de Paulo valia um programa de justiça e de ordem. Com imensa dificuldade, pedia o restabelecimento da calma ao recinto. Os representantes do judaísmo discutiam acaloradamente entre si. Alguns cristãos mais apressados comentavam desfavoravelmente a atitude do apóstolo, apreciando-a superficialmente como se constituísse uma negação dos testemunhos. Vamos lembrar o que o Lucas colocou para ele? Que os próprios discípulos, os próprios cristãos não iriam entender aquela atitude, iam achar que ele estava fugindo do testemunho. Então nós vamos ver uma balbúrdia dos judeus, colocando ali porque ele está pedindo para ser julgado por César, e nós vamos ver uma balbúrdia pelos cristãos, começaram a falar entre si que ele estava fugindo do testemunho. Então ele foi reprovado pelos dois. Estava sendo reprovado pelos judeus, estava sendo reprovado pelos cristãos, porque eles não tinham, como Lucas também não tinha entendido a colocação, né, a profundidade do sentimento da colocação de Paulo. O governador reuniu à pressa o pequeno conselho dos rabinos mais influentes. Os doutores da lei antiga, né, da Torá, insistiram pela adoção de medidas mais enérgicas, no pressuposto de que Paulo se modificaria com algumas bastonadas. Entretanto, sem desprezar a oportunidade de mais uma prestigiosa lição para a sua vida, então aqui, eles estavam querendo que ele fosse castigado com aquelas famosas 39 bastonadas, né, para ele mudar de opinião. E nós vemos aqui a ideia, o pensamento, né, do governador. Entretanto, sem desprezar a oportunidade de mais uma prestigiosa lição para a sua vida pública, o governador fechou os ouvidos às intrigas de Jerusalém, afirmando que de modo algum podia transigir no cumprimento do dever, naquele significativo instante da sua vida. Desculpou-se desapontado com os velhos políticos do Sinédrio e do Templo, que o fixavam com olhos rancorosos, e pronunciou célebres palavras: apelastes para César, irás a César. Com essa antiga fórmula, ficaram encerrados os trabalhos do novo julgamento. Os representantes do Sinédrio retiraram-se extremamente irritados, exclamando um deles em voz alta para o prisioneiro, que recebeu o insulto serenamente. Né? Paulo recebeu o insulto tranquilamente. Palavra do judeu. Só os desertores malditos apelam para César. Vai-te para os gentios, indigno intrujão. O apóstolo fixava-o com benignidade, né, com bondade, enquanto se preparava para voltar ao cárcere. O governador, sem perder tempo, determinou-se a anotasse a petição do réu para prosseguimento do feito. No dia seguinte, demorou-se a estudar o caso e sentiu-se pressa de grande indecisão. Não podia enviar o acusado à capital do império sem justificar os motivos da prisão por tanto tempo nos cárceres de Cesareia. Como proceder? Todavia, decorridos alguns dias, Herodes, Agripa e Berenice, né? Herodes Agripa era rei da Palestina, um judeu, rei da Palestina, e Berenice, sua mulher, vinham saudar o novo governador em visita cerimoniosa e imprevista. Vamos ver aqui por que a preocupação do governador. Porque Paulo já estava lá preso há 2 anos, que foi a batata quente que o Félix deixou na mão dele. Ele tinha que justificar tudo aquilo, é um cidadão romano, como é que ele vai mandar para julgar lá para César algo que nem ele está conseguindo julgar e ele não tem como justificar? Então ele não sabia como sair desse imbróglio, né? E aí nisso
Herodes Antipa e Berenice, sua mulher, ele é um judeu, né, que é rei da Palestina, e trabalha ali, lida com o conluio, né, a simpatia ali junto com os romanos. Ele vem cerimoniosamente dar as boas-vindas ao governador romano. Então, por isso que ele diz em visita cerimoniosa e imprevista. O preposto imperial não pôde dissimular as preocupações que o absorviam e, depois das solenidades protocolares devidas a hóspedes tão ilustres, né? Então o governador, depois de toda a cerimonial, não conseguiu esconder a preocupação dele, depois que fez todos os rapapés lá pro imperador, né, pro rei da Palestina. Então, depois das solenidades protocolares devidas a hóspedes tão ilustres, contou a Agripa a história de Paulo de Tarso, cuja personalidade empolgava os mais indiferentes. O rei palestinense, que conhecia a fama do ex-rabino, manifestou o desejo de observá-lo de perto, ao que Festus anuiu satisfeitíssimo, porque ele estava vendo ali uma chance de se livrar daquela batata quente. Não somente pela possibilidade de proporcionar um prazer ao hóspede generoso, senão também por esperar das impressões do rei algo de útil para ilustrar o processo do apóstolo que lhe incumbia enviar para Roma, para ver o que ele ia colocar ali, o que ele iria enviar para Roma. Pórcio deu a este ato um caráter festivo. Então nós vamos ver aqui, o governador vai fazer desse ato ali do encontro de Agripa com Paulo uma festa, né? Convidou as personalidades mais eminentes da Cesareia, reunindo luzida, né, brilhante assembleia em torno do rei, no melhor e mais vasto auditório da corte provincial. Primeiramente, houve bailados e música, né? A situação do Paulo ali no meio da festa. Primeiramente, houve bailados e música. Em seguida, o convertido de Damasco, devidamente escoltado, foi apresentado pelo próprio governador em termos discretos, mas cordiais e sinceros. Herodes Agripa impressionou-se logo, vivamente, com a figura alquebrada e franzina do apóstolo, cujos olhos serenos traduziam a energia inquebrantável da raça. Curioso por conhecê-lo melhor, mandou que se defendesse de viva voz. Então nós vamos ver aqui o Emmanuel está sempre colocando a questão dos olhos, porque os olhos são espelhos da alma. Então ele vê que o Herodes se impressionou muito com a aparência, né? O homem é o quebrado, franzino, com todo o sofrimento que ele passou, mas percebeu nos olhos de Paulo uma firmeza, uma força, uma luz, uma energia, quer dizer, uma alma iluminada. Ele percebeu ali pelos olhos de Paulo, vendo essa energia dele, e ele como judeu também, né? Então é um judeu que tem aquele orgulho da raça, sabendo que Paulo, ex-rabino, né, também judeu, e por isso que ele coloca aqui, né, cujos olhos serenos traduziam a energia inquebrantável da raça. Ele ali com orgulho da raça e vendo aquela força, aqueles olhos, aquela serenidade, aquela força moral daquele homem, a força inquebrantável da raça que ele também pertencia, porque o Herodes também era judeu. E aí ele mandou que Paulo se defendesse ali para aquele público, para aquela multidão, de viva voz, né? Por ele mesmo. Como nós sabemos, Paulo não vai perder a chance de converter todos os que estavam ali na plateia, inclusive governador e rei, o rei Agripa Antipa, né? Antipas. Vamos continuar aqui com a preleção de Paulo no nosso próximo estudo. Até lá!